Todos nós enfrentamos, dia após dia, diversos... Oh, peraí, desliga isso que eu ia falar. Tudo bem, vamos que vamos. Todos nós enfrentamos diversos problemas nas nossas vidas. Dia após dia nós enfrentamos problemas. Mas existem alguns problemas que a gente pode chamar de fortes vendavais. São aqueles problemas que minam as nossas forças, sugam o nosso tempo, a nossa energia, para que sejam solucionados. São problemas que tiram a nossa paz, tiram o nosso descanso. Eu e você enfrentamos, hora ou outra, esse tipo de problema. Pelo menos um na vida você já deve ter passado por algum problema desse nível. São problemas maiores, né? São os nossos gigantes, né? E diante disso, eu queria dividir com você hoje uma palavra de Deus sob o tema Atravessando Fortes Vendavais. E o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você encontra-se em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. E diz assim a palavra de Deus. Preste atenção nesse texto. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Diante desse texto, eu queria dividir algumas lições espirituais com você, né? E a primeira lição espiritual que nós podemos aprender nesse texto é que Jesus cumpre com a sua palavra. Jesus sempre cumpre com aquilo que ele diz, com a sua palavra, com a sua promessa. E olha o que o texto diz lá no início do texto. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Jesus liberou uma palavra para os discípulos. Vamos para o outro lado. Jesus não disse: Vamos morrer no mar. Né? Jesus não pediu para eles se despedirem da família, né? Dizendo: Olha, agora a gente vai encerrar nossa carreira aqui, o mar vai vir um vendaval e a gente vai morrer afogado no mar. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: Passamos para o outro lado, vamos para o outro lado. Então, Jesus, ele liberou uma palavra acerca do futuro, né? Que eles iriam atravessar para o outro lado. Só que entre a palavra liberada de Jesus, né, e esse processo, no meio do caminho surgiu fortes vendavais, né? Surgiu fortes vendavais. Só que os vendavais não vieram para aniquilar, né, paralisar o propósito de Jesus, a missão que eles estavam fazendo. O vendaval veio para que Jesus manifestasse o seu poder sobrenatural e a sua autoridade sobre o vento e sobre o mar, né? Então, essa é a primeira lição que a gente pode aprender, né? Jesus, ele cumpre com a sua palavra. Se Jesus liberou uma palavra ao seu respeito, né, acerca do futuro, acerca do que ele vai fazer, acerca da sua vida, não esquente se vendavais surgirem, né, se fortes vendavais surgirem. Essa é a primeira lição que a gente pode aprender nesse texto, né? E olha só, olha o que o texto continua dizendo, né?
levantou-se um forte vendaval. Então, assim, vendaval já é algo fora do normal, né? Porque, assim, existe a garoa, né? Existe a chuva, aí existe o vendaval. O vendaval já é algo intenso, né? Agora, um forte vendaval, né? Esse adjetivo forte vendaval significa que o que estava acontecendo ali naquele momento era uma coisa que colocava realmente em risco a vida deles, né? Então pensa, se um gelo parado afundou o Titanic, né, naquela estrutura, agora imagina um vendaval, um forte vendaval, né, atuando sobre um barquinho que não tem nem 5% da estrutura do Titanic, né? Então isso é para a gente, né, entender, se imergir na história e tentar se colocar no lugar dos discípulos ali, né, dentro daquele barquinho, naquele mar, né, com fortes vendavais assolando contra o barco, né? Então as ondas lançavam sobre o barco, diz o texto, ó, de forma que este foi se enchendo de água. Então, outra lição que a gente pode aprender nesse texto é que os seus projetos não se afundarão. Os seus sonhos não se afundarão. Por mais que vendavais possam se levantar e até muitas vezes encher de água o barco, né? Olha só, primeiro o vendaval se apresentou. Até aí ainda podia parar o vendaval ali, né? O vento podia cessar, podia parar, mas além do forte vendaval se apresentar e começar a jogar as ondas contra o barco, além disso, as águas começaram a invadir o barco, né? Então já estava num nível de muita apreensão dos discípulos, né? E às vezes nas nossas vidas é assim. Fortes vendavais se apresentam, as águas até inundam o nosso barco, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Os problemas começam a se agravar, os problemas começam a nos colocar na parede, né? E as saídas começam a parecer distantes, né? Mas eu queria dizer para você que os seus projetos não afundarão. Não afundarão porque Jesus está no barco, porque Deus está conosco nesse barco, né? Olha que verdade interessante que a gente pode aprender diante desse texto. Que o fato de vendavais se levantarem e as águas entrarem no barco não significa que Jesus não está no barco, né? Porque ele estava na polpa dormindo. Então, por alguma razão, Jesus, mesmo estando no barco, ele permite vendavais assolar os discípulos, o barco, né? Águas inundarem o barco, né? Na nossa vida é assim. Às vezes não entendemos coisas que passamos e Jesus permite, mesmo estando conosco, ele permite que essas coisas nos assolem, né? Com um propósito, né? De manifestar a sua glória, o seu agir, a sua ação em nosso favor, né? Outra verdade preciosa que nós podemos aprender é o seguinte: o silêncio não significa ausência, né? Por um período, Jesus estava dormindo na polpa do barco. Mas o fato dele estar dormindo, o que dormindo representa? Representa aqui duas coisas. Jesus estava em silêncio, né? Não estava falando, conversando com eles, dando orientação, faça isso, né? Aquilo. Não, Jesus estava em silêncio diante desse vendaval. E outra coisa, Jesus não estava agindo. Então, Jesus não estava falando nem agindo. Jesus estava descansando, dormindo, né? Mas o fato de Jesus não estar falando nem agindo não significa que Jesus não está presente, né? Porque Jesus estava presente no barco. O silêncio de Deus não significa que ele nos abandonou, não significa que ele nos deixou, né? Então não confunda silêncio com ausência. Às vezes Deus se cala, às vezes
Deus descansa mesmo diante dos vendavais que nós estamos passando. Sabe por quê? Porque Ele sabe que Ele tem poder e autoridade sobre o vendaval, né? Ele sabe que no tempo que Ele achar propício, Ele vai agir e tudo vai mudar, né? Então, aquele que tem o poder e a autoridade não se apavora como os discípulos, como nós, né, nos vendavais da vida, porque Ele é Senhor sobre os vendavais, né? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos vendavais, porque Ele que criou tudo, Ele que criou o mar, Ele que criou as águas, né? Então, entenda isso. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus, né? E é complicado a gente entender isso, né? Porque às vezes a gente fala, oh Deus, mas isso é hora de dormir, né? Eu acho que os discípulos pensou ali, né? Tanto tempo para Jesus dormir lá em terra seca, né? Mas parece que ele decide dormir justo no momento do vendaval, né? E às vezes na nossa vida é assim, né? Tanto tempo para Deus silenciar, para Deus, né? Mas há momentos que nós precisamos, né? Que Ele acorde, que Ele desperte para agir em nosso favor, e parece que nesses momentos, às vezes, Ele descansa, né? E eu acho que os discípulos, né? Pelo que o texto diz, os discípulos não estavam acreditando que Ele ia mandar o mar se acalmar. Eu acho que ele estava acordando para talvez Jesus pegar um baldinho e ajudar eles a tirar a água do barco ali, porque eles falam, não te importas que morramos, mestre, né? Provavelmente eles estavam tentando dar um jeito ali, né? E porque o texto diz que quando Jesus acalma o mar, eles ficam apavorados, né? Eles ficam admirados. Então é algo que os deixou em surpresa. Eles não esperavam por isso, né? Isso que é interessante também no texto, né? Então tem momentos que nós ficamos desse jeito, né? Oh Deus, isso é hora de silenciar, né? Como diz aquela pessoa, né? Oh Deus, pelo amor de Deus, Deus, né? Às vezes a gente fica assim, né? Nesse dilema, né? Mas Deus estava no barco, né? Deus estava no barco. E aí eu pergunto para você, para mim e para você, qual a nossa capacidade de descansar, como Jesus descansou em meio aos vendavais, né? Qual a nossa capacidade de confiar e crer em meio às ondas inundando o nosso barco, né? Então, é uma coisa que nós precisamos pensar, né? Outra lição que a gente pode aprender legal aqui é o seguinte: nos vendavais, nós não podemos esquecer de algumas coisas, né? Primeiro, que antes do vendaval sempre há uma palavra liberada, há uma promessa feita, né? Há uma instrução de Jesus. Passamos para o outro lado, né? E outra coisa que nós não podemos esquecer nos vendavais é que Jesus está presente. Jesus está no barco, né? E o texto continua dizendo assim: os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos, né? Olha só, mas quem falou em morte, né? Jesus falou: passamos para o outro lado. Em nenhum momento Jesus falou de morte, mas eles já estavam dominados pelo medo. Olha só, uma realidade externa transformou uma realidade interna deles, uma realidade externa, porque os vendavais eram uma aparência externa de morte, mas não era morte, mas a morte entrou dentro deles, né? Eles estavam internamente já pensando que iriam morrer. Não te importas que morramos, né? Então, quando as aparências externas dominam a nossa mente, o nosso coração, aquilo que é externo passa a ser interno, mas não que isso seja uma realidade, é uma realidade interna. O medo da morte era uma realidade dentro deles, mas que não era uma verdade que ia acontecer na vida deles, né? E às vezes na nossa vida é assim. Nós deixamos as aparências nos dominarem, né? E olha só, o texto finaliza assim: e ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou. Por quê? Porque ele é o Senhor do vento.
Deus é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Senhores, né? Deus é aquele que torna a estéril grávida, torna o cego a enxergar, o paralítico a andar, né? Dá ordem às células e elas se recompõem, né? E a enfermidade cessa. Dá ordem aos átomos e aquilo que não existe passa a existir. Esse é o nosso Deus, é o nosso Senhor. É o que tem poder sobre todas as coisas, né? Jesus descansou porque aquele que sabe que vai chegar do outro lado descansa em meio aos vendavais. Aquele que sabe que os vendavais não vieram para paralisar ou para destruir o propósito, descansa, confia e continua, né, em paz, tranquilo, mesmo diante dos vendavais. Então eu queria deixar essa palavra para você. Eu não sei qual é o vendaval que você está passando e enfrentando, mas lembre-se disso. Jesus está presente e Ele tem poder para cessar qualquer vendaval que você esteja passando. Amém? Essa é a minha mensagem para você hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal para abençoar aí o canal. Que Deus te abençoe e um grande abraço.